Senhor, obrigado por este momento de culto, ó Deus. Obrigado por tudo que já ouvimos por meio do texto bíblico. Agora nós pedimos de forma especial que o Senhor fale ao nosso coração ao refletirmos sobre a maravilhosa graça do Teu Evangelho, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida plena. Ajuda-nos, ó Deus, a retirarmos as máscaras da religião de nossas vidas, para que possamos compreender e viver o autêntico Evangelho do Senhor. Capacita-me, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já lemos o primeiro capítulo inteiro de Gálatas. Nós estamos hoje, você que está ouvindo esse áudio, a partir de agora, iniciando uma nova série de reflexões, cujo tema é Vida Plena, o Evangelho sem as máscaras da religião. É uma série expositiva, nós vamos analisar verso a verso todo o conteúdo da carta aos Gálatas nas próximas semanas, os nossos encontros dominicais e encontros também de discipulado. O texto já foi lido, se você ainda não leu o texto, dá uma lida agora e depois você acompanha a reflexão que começa. Será exposto para vocês a versão bíblica, nova versão transformadora. O Gerson vai conduzir o texto conforme transformadora. O Gerson vai conduzir o texto conforme a nossa exposição, ok, irmãos? O texto começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo. Eu não vou gastar tempo nessa nossa introdução à série sobre a introdução da carta aos Gálatas. Na pastoral, na parte ali de reflexão do nosso boletim, do nosso informativo semanal, tem uma primeira parte de uma introdução à carta aos Gálatas. No decorrer da série, nós vamos acabar falando sobre essas características dessa epístola. Mas por motivo de tempo e para sermos mais objetivos, nós vamos entrar diretamente na carta, no texto do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, e assim nós vamos entendendo o contexto de acordo com a própria carta. Uma coisa de imediato que nós percebemos é que a carta foi escrita por quem? Paulo. Como que nós sabemos disso? Começa dizendo, eu, Paulo, e não era um Paulo qualquer. Ele diz, eu, Paulo, o apóstolo, se nós fôssemos traduzir o grego no literal. Eu, Paulo, o apóstolo. Bom, por que é importante nós destacarmos essa palavra? Porque essa palavra, que no grego tem a mesma pronúncia, apóstolos, significa um mensageiro. Significa alguém que é enviado com uma missão. Meus amados irmãos, aqui começam as nossas reflexões. Vocês sabem que o meu perfil de pregação não é de expor o texto todo e no final apresentar algumas aplicações. Nós vamos expondo, entendendo e aplicando. Expondo, entendendo e aplicando. E eu quero parar nessa palavra aqui com você para nós refletirmos sobre o seguinte. Se apóstolo significa um mensageiro, alguém que é enviado com uma mensagem, com uma missão, em um certo sentido, todos nós somos apóstolos. Eis a pergunta atual na sociedade. Pastor, existem apóstolos no mundo atual, como alguns se auto-intitulam? Vamos com calma. Por um lado, quando nós olhamos a etimologia da palavra no grego, nós fomos, sim, convocados por Deus. Deus nos deu uma mensagem e essa mensagem deve ser comunicada a outras pessoas. Então imagine se nós fôssemos apóstolos da Lúcia. O que nós seríamos? Nós seríamos mensageiros. A Lúcia teria uma mensagem para enviar, por exemplo, para o Dirceu. Eu não vou dizer o conteúdo dessa mensagem, tá? E aí o Dirceu está distante da Lúcia ou em algum contexto diferente, e a Lúcia me convoca, a Lúcia literalmente me chama, ela me faz um chamado, eu estou usando termos bíblicos propositalmente. E ela me fala, olha, o que você deve falar, comunicar ao Dirceu é isso. E aí eu saio em missão
eu saio peregrinando, eu encontro o Dirceu, eu falo, Dirceu, eu sou um apóstolo da Santa Lúcia, e eu tenho uma mensagem para você. A mensagem é tal. Pronto, cumpri a minha missão como apóstolo. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Agora, apóstolos como os 12, como Tim Keller chama, apóstolos com A maiúsculo, nós somos apóstolos com A minúsculos. Apóstolos com A maiúsculo, só os 12 e Paulo. Por um motivo muito simples que Paulo vai abordar na sequência, então não vou entrar em muitos detalhes agora. Estes foram os homens que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou pessoalmente e os instruiu pessoalmente, entregou a eles pessoalmente uma mensagem para ser anunciada. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos na época dos 12, mas quem que chamou ele no caminho de Damasco? O próprio Cristo ressurreto. E é isso que Paulo está explicando na sequência. Eu, Paulo, apóstolo, eu sou o mensageiro de Deus, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. E por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Aqui nós temos que analisar sobre duas perspectivas. Rapidinho, a gente entende isso rápido e fácil. Primeiro, a carta aos Gálatas é escrita num contexto em que Paulo está precisando reafirmar a autoridade dele como apóstolo sobre os ensinamentos naquela região ali menor, da Ásia Menor. Então, quando ele fala, olha, eu não fui nomeado por um grupo de pessoas, eu não sou um apóstolo com A minúsculo, como todos nós somos chamados. Eu fui chamado pelo próprio Jesus Cristo. A mensagem que eu anuncio é a mensagem que o próprio Cristo, ressurreto, me anunciou para mim no caminho para Damasco. Essa é a perspectiva histórica, quando a gente analisa o porquê que Paulo está dizendo isso. Quando nós analisamos sob a perspectiva de uma aplicação para as nossas vidas, nós temos que lembrar, meus amados irmãos, que o nosso chamado, o apóstolos para nós, não é uma experiência simplesmente humana. Não é uma experiência do tipo, eu decidi ser discípulo de Jesus porque meu pai é, minha mãe é, porque meu amigo é, porque eu achei o pessoal daquela igreja legal. Hoje, o título de líderes da igreja cristã passa por um processo de ordenação. Processo esse que começa, que tem início, num chamado interior. Então, quando alguém fala, eu quero ser pastor, está errado. Mas quando alguém fala, eu estou sendo chamado por Deus para o pastorado, ou para a liderança das crianças, ou para a liderança na música, ou para servir ao Senhor em alguma área, normalmente hoje, esse chamado interior do Espírito Santo, ele é ratificado por meio da nomeação de homens. Então, eu passo por todo um processo no presbitério, homens, então, identificam que realmente eu fui chamado por Deus para ser pastor, e eles me nomeiam pastor, bispo, presbítero, seja diácono, seja o que for. Paulo não teve esse processo. Paulo não passou por nomeação de homens. Paulo foi chamado diretamente pelo Espírito, por Jesus Cristo, no caso dele. Nós somos chamados pelo Espírito Santo, quando ele nos convence do nosso pecado. Nós nos tornamos, entre aspas, apóstolos por uma certeza interior, mas também por uma comprovação exterior das pessoas que identificam isso nas nossas vidas. O que é curioso aqui, eu já quero adiantar alguns pontos, é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo e quem me chamou foi Jesus, e quem me chamou foi o Pai, que ressuscitou Jesus. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Paulo falando,
o poder do Deus que ressuscitou o meu Senhor Jesus Cristo é o mesmo poder do Deus que ressuscitou a minha vida. Especialmente eu, Paulo, perseguidor de cristãos. E aí daqui a pouco ele vai apresentar uma mini autobiografia dele mesmo. Mas aqui ele está dizendo isso. Eu fui chamado por Deus. Meus amados irmãos, nós fomos chamados por Deus para ter uma vida plena. Você tem que entender que você não faz parte de uma religião. Ah, eu faço parte do cristianismo. Faz parte do cristianismo coisa nenhuma. Você é discípulo de Jesus. Você foi chamado pelo poder do Evangelho. Porque o cristianismo pode se corromper, como a gente vê por aí. Homens são falhos, são pecadores, mas o Evangelho, a graça, o poder de Deus nas nossas vidas é incomparável. Jesus Cristo é incomparável. E é isso que Paulo está nos dizendo. Agora, percebam que interessante o que ele diz. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo. A forma com que você vai cumprir o chamado que Deus deu para você na sua vida, pode ser diferente da forma do seu irmão. Paulo, quando escreve uma carta, ele está sendo um mensageiro, ele está sendo um apóstolos, tanto quanto quando ele estava na sinagoga pregando para dezenas de pessoas. Tanto quanto quando ele estava fazendo as suas famosas viagens missionárias, que o livro de Atos nos apresenta. Paulo, em algum momento, ele pensa, qual a melhor ferramenta para eu cumprir o meu chamado? Nesse momento, a minha melhor ferramenta é uma carta. E aí ele chama alguém para ajudá-lo, ou ele mesmo escreve uma carta. Agora, perceba algo interessante aqui. Paulo faz questão de dizer que esta carta está sendo escrita não só por ele, mas com todos os irmãos que estão comigo. Meus amados irmãos, não existe chamado individual. No final do ano eu completo 4 anos aqui na Igreja Jardim América. E você tem plena certeza que se tudo para esse culto funcionar dependesse de mim, como pastor, ele não iria funcionar. Essa igreja já teria fechado as portas. Ah, mas é porque é o senhor é fraquinho. Se fosse o Hernandes Dias Lopes, aí sim. Pergunta para ele, para você ver. Também não. Não existe, por mais que você se aproxime de Deus, por mais que você estude, por mais que você se relacione com Deus, tenha intimidade com Deus, não existe chamado individual. Sempre envolve a participação de irmãos. Irmãos que têm habilidades melhores que a sua. Irmãos que têm habilidades diferentes que a sua. Que têm dons, talentos que Deus deu para eles com um propósito específico. Por exemplo, Paulo tinha o talento de escrever bem. Ele era uma pessoa estudada. E aí o que ele percebe? Poxa, Deus me deu esse talento numa época que eu nem conhecia Jesus. Agora eu vou colocar esse talento a serviço do reino. E ele escreve essa carta, mas ainda assim não escreve sozinho. Ele chama irmãos, ele chama pessoas. Então, com todos os irmãos que estão comigo. E o prefácio da carta ainda diz o seguinte, às igrejas da Galácia. Aqui tem um aspecto muito importante, eu quero que você perceba. Muitas epístolas ou cartas do Novo Testamento são direcionadas a uma igreja específica. Então, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, é para a igreja de uma cidade, possivelmente uma igreja naquela cidade de Coríntios. De Corinto, melhor dizendo. Né? Quem morava em Corinto não eram os corintianos, eram os coríntios. Então, o ponto aqui é você perceber que essa carta que nós estamos começando a refletir nessa série, não era para uma igreja específica, mas para um grupo de igrejas de uma região ali da Ásia Menor. Por que isso é importante para as nossas vidas?
o que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve como orientação para a igreja, que pode ser para a igreja da região da Galácia, naquele tempo, ou para a igreja do Jardim América nos dias atuais. Ele não escreve com foco específico. Ele vai apresentar o evangelho da forma que o evangelho pode e deve ser apresentado em qualquer local do mundo. E aí Paulo faz uma oração na sequência. Eu quero chamar a sua atenção para essa oração. Por que eu sei que é uma oração? Porque essa primeira parte que nós lemos até o verso 2 é a abertura da carta. Eu, Paulo, apóstolo, chamado não por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo e pelo Pai. Eu estou escrevendo essa carta, eu chamei alguns irmãos para escrever para vocês aí da Galácia, para as igrejas dessa região. Agora ele faz uma oração, eu sei que é uma oração porque ele termina com amém. A partir do verso 3 ele diz, que Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todos sempre. Amém. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa interessante aqui. Compare a oração do apóstolo Paulo com as nossas orações. Normalmente, quando nós oramos, principalmente assim publicamente com outros irmãos, nossa oração parte para questões extremamente materiais, do tipo, Senhor, abençoe este meu irmão que está com enxaqueca, Senhor, sei com aquela família que o marido está desempregado, Senhor, ajude. Nós somos extremamente materialistas. E se você observar as orações bíblicas, com raríssimas exceções, você encontra orações do tipo, Paulo falando, eu rogo ao Pai para que vocês cresçam no conhecimento do Evangelho. Eu rogo para que a graça de Deus seja sobre vocês, é o que ele está dizendo aqui. Que Deus, é um pedido, que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, deem a vocês graça e paz. Gente, nós menosprezamos essa expressão do apóstolo, usando isso como cumprimento nos dias atuais. Alguns grupos evangélicos fazem isso. Dão aquele abraço e falam, graça e paz. Aí outro responde, graça e paz. Não que isso seja errado, mas eu quero que você perceba que é mais do que um cumprimento. Paulo está orando, e Paulo não está preocupado com a cirurgia que você vai fazer segunda-feira. Paulo está preocupado que Deus derrame a graça dele e a paz dele na sua vida. Porque ele sabe que Deus derramando a graça e a paz na sua vida, você não vai ter problema nenhum com o seu estresse e a sua ansiedade da cirurgia que está chegando. As nossas orações não são bíblicas. Nós estamos nos perdendo, porque nós deixamos de ser um povo de um livro. Há algumas décadas atrás, os cristãos, ou os crentes, como nos chamavam, eram chamados de um povo do livro. Nós nos tornamos o povo de ir na igreja de vez em quando. Quando não está chovendo, ou quando não está muito calor, ou quando não está muito frio, a gente vai. E aí a gente quer orar, só que a gente não sabe orar. E aí a gente começa a orar como fruto do que a gente pensa que o mundo é, e não como fruto do que a própria palavra nos revela que o mundo é. E perceba a lógica do apóstolo Paulo, eu não quero gastar muito tempo nisso, só perceba o seguinte, lhe deem graça e paz. Aí ele vai explicar o que é na prática essa graça. Ele está dizendo o seguinte, Jesus, ele vai falar de graça. O que é a graça? Jesus conceder graça em nós, ele responder essa oração do apóstolo, é Deus nos lembrar, isso daí, que Jesus entregou sua vida pelos nossos pecados. Que o mundo que nós vivemos é mau, que nós estávamos condenados à morte, a fazer maldades, mas Jesus, Deus nos resgatou deste mundo mau. E que tudo isso estava planejado, é assim que aparece aí na nova versão transformadora, por Deus. Isso é graça. Sabe por quê?
Lá vem eu de novo com essa história de boleto. Quando amanhã, segunda-feira, você for pagar aquele boleto, e você ficar desesperado, ai meu Deus, não tem como, estou perdido, já era. Você vai lembrar que esse boleto, seja qual for o valor dele, é insignificante diante da graça de Deus, da graça do Evangelho na sua vida. E você vai lidar com isso de forma muito diferente. Mais do que isso, ele roga ao Pai e a Jesus por graça e por paz. E o que é paz? Ele explica na sequência, verso 5. Toda glória a Deus para todos sempre. Uma pessoa em paz, como nós cantamos, como nós já lemos hoje nesse culto, é uma pessoa que reconhece por que ele está no mundo. Eu estou no mundo para fazer 3 faculdades, 4 pós-graduações, ter um baita de um emprego ou um baita de um empreendimento, ganhar muito dinheiro e ser feliz. Esse é o meu propósito na vida. Quando você conquistar isso tudo, você vai perceber como a sua vida é sem propósito. Porque não há nada no universo que preencha um vazio que há no seu peito, que há na sua alma, que só pode ser preenchido pelo Pai, pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo, pela ação de Jesus Cristo na cruz. Nada, nem ninguém. Por isso, paz significa você reconhecer que toda a glória seja dada a Deus para todos sempre. E o exemplo de Paulo, presta atenção no que eu vou dizer agora. O exemplo de Paulo, apóstolo, antes de ser apóstolo, é isso que ele vai falar na sequência. É o exemplo típico de que até as nossas falhas, como a gente falou no início do culto, Senhor, nós somos imperfeitos, o Senhor é santo, mas nós estamos aqui. Até as nossas falhas Deus pode usar para o bem da sua glória. Não vamos falhar por causa disso, mas que Ele pode fazer isso, Ele costuma fazer, Ele faz. E aí nós entramos na continuação, em que, vamos usar o bom português, Paulo está bravo. Sim, está. Agora, eu quero que você entenda essa revolta do apóstolo como uma expressão sincera de amor. Paulo está bravo com grupos de pessoas. Primeiro, os que anunciam o evangelho falso. Segundo, os que acreditam nesse evangelho. E terceiro, alguns que entenderam o evangelho, mas acham que só o evangelho não é suficiente, é necessário mais alguma coisa. E ele vai trabalhar o livro de Gálatas inteiro sobre esse tema. Agora, ele só está revoltado, e depois dessa oração, ele usa essas palavras, porque ele ama os seus ouvintes. E como nós temos dificuldade, meus amados irmãos, nós que somos latinos, brasileiros, de lidar com esse tipo de amor. Porque se eu chamo um amigo, porque eu vejo que esse amigo está se desviando na vida dele, está se afastando de Deus, e eu o exorto com amor, sem rispidez, mas o exorto, eu não sou mais interpretado como amigo. Ele, além de se afastar de Deus, que já estava afastado, ele vai querer se afastar de mim também. E a gente vê o exemplo do apóstolo fazendo o contrário. Ele roga pela vida deles. Ele fez a oração. Joia, terminei a oração. Agora deixa eu chamar vocês na chincha. Deixa eu falar para vocês o que vocês precisam ouvir. Vocês estão se perdendo. Eu estou admirado, diz ele. Como que vocês estão se afastando tão depressa daquele que chamou vocês por meio da graça de Cristo? Vocês não estão mais seguindo o caminho certo. Vocês estão seguindo um caminho deturpado, um caminho diferente, que se passa pelo Evangelho, que chama de Evangelho, mas no fundo não é Evangelho coisa nenhuma. E deixa eu ir no ponto, porque nós não temos muito tempo, eu não quero pregar 1 hora hoje. No ponto da nossa série e do que Paulo está dizendo aqui.
Paulo estava falando de pessoas que estavam defendendo a tese de que, tudo bem, o evangelho é pela graça, Jesus morreu pela gente. Já entendi isso tudo aí, pastor. Mas a gente também tem a nossa parte, né, pastor? Não tem. Como não, pastor? Não é assim, Deus remando de um lado e a gente remando do outro? No evangelho, não. Na religião, sim. Como assim? Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Mas eu não entendo isso. Não é para entender, é para aceitar. E é uma boa notícia. Mas todas as religiões no mundo têm as suas regras. O cristianismo também tem as suas regras. E todas as religiões no mundo dizem o seguinte: você segue essas regras, que algo muito bom vai acontecer na sua vida. Ou coisas materiais, ou um plano espiritual eterno, uma vida. É só a gente cumprir e a gente atinge esse objetivo. O evangelho também é assim, né? O evangelho, a gente entende que Jesus veio, morreu na cruz por nós. Agora a gente entendeu isso, a gente cumpre os 10 mandamentos, a gente cumpre a lei, a gente faz certinho o que Jesus nos ensinou, e aí então nós seremos salvos. Não! Não mesmo. Paulo está revoltado, porque ele via pessoas menosprezando a graça de Deus. E, gente, quando você lê esse texto e ouve essas minhas palavras, pensando no que você vê na televisão, por exemplo. Você liga a televisão, você pensa que está vendo uma igreja evangélica, e aí você descobre que de evangélica não tem nada. Porque o cara está ali fazendo umas coisas que são absurdas. E essa revolta que bate no seu coração, quando você vê essas idiotices desses caras na televisão e no rádio, a revolta do apóstolo Paulo. Então, esse exemplo é o exemplo mais simples. Esses caras que têm objetivo de dinheiro, objetivo de enganar os outros, objetivo de poder, objetivo político, objetivo às vezes até sexual. O cara é um maluco lá, tem uma seita. A gente vê de tudo usando o evangelho. Tudo bem, cabe aqui o exemplo. Mas existem duas perspectivas que são mais sutis. E eu quero dizer para você que Satanás conhece a sua vida melhor do que você mesmo. E ele não vai agir com coisa escrachada, assim, de mal na sua vida. Ele vai agir com sutilezas. A primeira delas é um evangelho falso, que é o tema que ele usa ali. Um evangelho falso. Que diz isso que eu exemplifiquei para vocês agora. Olha, você conheceu o evangelho, vem cá, eu vou te batizar. Aí você joga água na cabeça, você afunda a pessoa num tanque, joia, foi batizado. E aí você diz para a pessoa, agora você tem que seguir pela fé. E aí você abre o Facebook, você abre o WhatsApp e você vê milhares de cristãos postando aquelas frases lindas de impacto do tipo, tenha fé, tenha esperança, tenha coragem, em Cristo nós somos mais que vencedores. Tudo isso é bíblico e é bonito. Só que o que você não sabe é que na cosmovisão dessa pessoa, ao escrever isso e publicar numa rede social, ela está querendo dizer o seguinte, olha, você está sofrendo, é só você ter mais fé. Olha, você está perdido, igual a gente contou a historinha do barquinho ali perdido, e as crianças cantaram, está perdido, depende de você, se aproxime de Deus. E aí, Satanás faz com que cristãos coloquem uma máscara, a máscara da religião. Nessa máscara, eles dizem o seguinte, a cruz é necessária, mas só a cruz não é necessária. Para eu ser salvo e para eu ser feliz na vida, depende um pouquinho do meu esforço também. Quando você pensar na sua vida que depende um pouquinho do seu esforço, daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, você deixou de entender o autêntico evangelho. O que o evangelho faz, meus amados irmãos, é algo semelhante
Nós já falamos de barco hoje, né? Vocês acompanharam uma tragédia que houve no país essa semana? Um naufrágio, centenas de pessoas afundaram, dezenas morreram. Crianças, adultos, idosos. Uma tragédia. Quando você está num barco como aquele, acho que foi no Pará, né? No Pará. Na Bahia? Em Salvador? Foi em Salvador, tá. Foram 2 acidentes? Não sabia. Então, quando você está diante de uma tragédia num barco, e o barco está afundando, imagina chegar um cruzeiro, um transatlântico do lado do seu barco que está afundando, e os caras lá no transatlântico, no cruzeiro, ficam falando assim para você: olha, para você salvar, você tem que fazer assim, ó. Pega aquilo ali, mergulha. Aí você fala: mas eu não sei nadar. Aí o pessoal fica gritando assim: calma, eu vou te ensinar a nadar. Você vai conseguir nadar. Ó, você puxa o ar, você bate os braços, você bate as pernas, que você vai se salvar. Quando você está afundando num barco e você não sabe nadar, o que você precisa é que alguém pule no mar e te resgate, te salve. O evangelho que Paulo está criticando aqui é o evangelho que você está lá no transatlântico falando: ó, você tem que fazer isso. Se você conseguir nadar até o transatlântico, você estará salvo. Não é isso que Jesus fez. Jesus pulou na água, Jesus nos salvou. Agora, sabe o que é mais surpreendente? E aqui está o pulo do gato para você entender o evangelho. O mais surpreendente é o seguinte: coloca aí na sua memória de novo essa cena. Você num barco, o barco está afundando, um transatlântico do lado. Só que imagine você vendo aquele transatlântico e você não gritar por socorro. Mas ainda assim, alguém pular do transatlântico e você perecendo, você morrendo, você afundando, a pessoa ir lá e te resgatar. Você não pediu. Essa graça que o evangelho nos oferece, que é o ponto de Paulo aqui, é a graça de nós sermos resgatados, de nós sermos salvos. Eu estava como morrendo. Eu estava condenado espiritualmente, fisicamente. E Deus, não porque me achou mais bonito, não porque me achou com títulos acadêmicos, não porque sei lá o quê, Deus simplesmente resolveu. Por que Deus decidiu te salvar? Porque Ele decidiu te salvar. Foi uma decisão dele, você não fez nada. Agora não venha me dizer que depois de salvo, você vai querer contar essa história para as outras pessoas. Então imagina, você está afundando no barco, você não pediu por socorro, ainda assim alguém foi lá e te salvou sua vida. Aí depois você vai contar a história e você conta assim: então, eu estava lá no barco, aí o barco começou a afundar. Aí sabe como é, né? Eu já tinha visto as Olimpíadas lá, o Michael Phelps nadando. Aí me veio na memória assim o Michael Phelps e eu comecei a nadar. Cheguei no transatlântico. Ou você conta a história assim: então, o meu barco estava afundando, apareceu um transatlântico. Assim, eles não estavam nem me vendo direito. Mas eu comecei a fazer sinal, a gente fez um fogo lá em cima do barco, eles viram o sinal e aí eles nos salvaram. Isso não é evangelho. Não é. Simples assim. Mas às vezes a gente pensa que é assim. Um outro extremo é você achar assim que, então, esse é um grupo de pessoas na teologia, na igreja, chamado de grupos liberais. Que diz assim: não, evangelho é o seguinte, é você ser bom. Jesus não fala para a gente ser bom. Se você for uma pessoa bacana, se você fizer bem para os outros, se você for um cara normal, não for nenhum assassino, nenhum estuprador, nenhum assaltante, faça o bem para as pessoas, que no final das contas vai Deus colocar todo mundo nesse balaio e vai estar todo mundo salvo.
Esse é outro perigo sutil. Deixa eu ser sincero para vocês. Eu, Marcelo, gostaria que isso fosse verdade. Talvez você também gostaria. Gostasse. Seria ótimo. Pessoas boas vão para o céu. Quem não é bom, não vai para o céu. Isso é o mais lógico para a nossa mente humana. O problema é que eu não sou filósofo, nem eu tenho uma teologia marcelodiana. A minha teologia é de Jesus Cristo. É bíblica. E a Bíblia, para o meu azar, ou para a minha sorte, na verdade, diz que a história não é assim. Porque, meus amados, o raciocínio é simples, eu não tenho tempo para gastar muito tempo com isso. O raciocínio é simples. Se todas as pessoas boas vão para o céu e estão salvas da sua condenação, Jesus veio ao mundo e morreu na cruz em vão. Ele não precisava ter vindo. Jesus foi um bobão. Não precisava. Se eu posso, com as minhas atitudes, se eu for legal com o Fábio, se eu for legal com a Tá, Deus vai olhar para mim, pô, o Marcelo é um cara legal, hein? O Marcelo fez até a cerimônia de casamento deles lá. Tá. Ó, profetizando já. Eu vou salvar o Marcelão. Aonde que entra Jesus nessa história? Eu não preciso. Então não faz o menor sentido. E às vezes tem igrejas. Algo importante que eu não falei. A carta aos Gálatas, isso é chocante para nós. A carta aos Gálatas não é uma carta escrita para não cristãos. Tudo que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Gálatas, ele não escreveu do tipo, deixa eu escrever aqui o que é o evangelho, para os que estão fora da igreja entender o que é o evangelho. Em nenhum momento ele tem esse objetivo na carta. Ele escreve para discípulos. E deixa eu explorar isso daqui um pouquinho, porque eu já resolvi cortar no meio a mensagem de hoje, pelo tempo. A gente continua domingo que vem a outra parte. Deixa eu explorar isso aqui para você entender bem, tá? Nós cristãos, principalmente quem já é discípulo há alguns anos, há algum tempo, nós costumamos pensar assim, eu conheci o evangelho um dia, aí você lembra o dia que você conheceu, mesmo quem nasceu na igreja, o dia que você se conscientizou do que é o evangelho. Mesmo que você não saiba a data específica, mas mais ou menos, foi naquela época da minha vida, eu tinha 12, eu tinha 30, eu tinha 50, sei lá. Você entendeu o evangelho, o Espírito Santo te revelou o que é o evangelho. Que nós somos pecadores, que Deus, por amor, enviou o seu Filho para nos salvar de uma condenação que seria eterna, e ao invés de morte eterna, nós passamos a ter vida eterna em Cristo Jesus. Entendi isso? Joia. Entendeu de coração. Nós criamos uma esquisitice na nossa mente. Nós falamos o seguinte, agora eu já entendi o evangelho. O evangelho serve na minha vida para eu entender o evangelho, me tornar um discípulo, ou Deus me tornar um discípulo dele, e agora o evangelho só serve para quem ainda não conhece o evangelho, para que eles conheçam o evangelho e anunciem o evangelho. Aí Paulo vem e fala para mim e para você assim, estou admirado com vocês que ainda não entenderam, que o evangelho não é somente para não convertidos, para não cristãos. Eu estou admirado como vocês estão se desviando do autêntico evangelho. O evangelho é para as nossas vidas diárias, meus amados irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês não ficam chateados comigo não. Enquanto eu estou pregando, vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo minhas expressões, meu jeito, vocês estão fazendo uma leitura do que passa pela minha mente enquanto eu falo. Mas não pensem que eu não estou fazendo o mesmo quando eu olho para vocês. E se tem uma coisa marcante, isso não é só no Jardim América, é onde eu prego, tá? Se tem uma coisa marcante,
É você estar expondo um texto bíblico, você está uma reflexão, papapá. Aí chega um momento que você fala assim, então, vamos relembrar a história do Evangelho. Sabe o que vocês costumam fazer, vocês que são crentes há muito tempo? Vocês desligam o disjuntor. Tum! Lá vem ele com aquela historinha do Éden, aquela historinha que eu aprendi na escola dominical quando eu era criança, que Adão e Eva pecou, todos nós, porque somos filhos de Adão e Eva, fomos atingidos. Aí Deus chamou um povo, desse povo depois Jesus, aí Jesus morreu na... E isso aí que o pastor vai falar nos próximos 5 ou 10 minutos, eu já sei de cor e salteado. Estratégia de Satanás para nos desviarmos do Evangelho. Acharmos que nós já entendemos o Evangelho. Acharmos que o Evangelho, vou usar as palavras de Tim Keller, pastor presbiteriano da igreja de Nova York, agora já aposentado. O Evangelho, a maioria dos discípulos acham que é o ABC da vida cristã. É o ABC. Eu aprendo o ABC, depois eu toco minha vida, eu já entendi o Evangelho. Tim Keller diz que não. O Evangelho é o abecedário da vida cristã. O Evangelho, nós vivermos o Evangelho é de A a Z, não é só ABC, é até o fim da vida, é todos os dias. Percebam na oração do apóstolo que está aí na tela, que nós já analisamos. É isso que nós temos que entender, irmãos. É isso que nós temos que começar a resgatar nas nossas vidas. E hoje nós só fomos até o verso de número 6. Na verdade, eu vou voltar ao 6 a semana que vem e a gente continua. Eu quero que você faça algumas perguntas para você neste domingo, nessa semana. Você sabe quem você é? Paulo começa a carta dizendo, eu, Paulo. Quando você fala assim, eu, Marcelo, quem eu sou? Eu, alemão. Alemão não, Vanderlei. Eu, Vanderlei, quem eu sou? Você compreende qual é o teu chamado? Qual é o meu chamado? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Tem coachings, especialistas em recursos humanos, os grandes bambambãs aí que ganham milhões fazendo palestras no Brasil e no mundo, tudo que a tecla que eles ficam batendo, você paga 5 mil para ouvir o cara 40 minutos dizer, você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa ter uma missão. Você precisa ter um objetivo. Nós já temos. Agora, como você vai conduzir esse propósito que Deus deu? Cada um. Deus me chamou para ser pastor. Alguns para cantar, outros para dar aula, outros para serem empresários e levarem a mensagem do Evangelho em suas empresas, em seus nichos de mercado. Vendedores, artesãos, artistas plásticos, professores, recreadores, aposentados. Deus nos chama, estudantes, universitários, Deus nos chama. Agora, se nós não entendermos o Evangelho, nós vamos, só para usar as palavras do apóstolo no verso 6, nós vamos seguir um caminho diferente, que se faz passar pelo Evangelho, pelas boas novas. Verso 7, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem o Evangelho de Cristo. Para terminar, sabe por que às vezes a gente vive perturbado? Está escrito aí, ele usou essa expressão, perturbado. Eu não vou acusar você não, vou só colocar um será na sua mente. Será que a gente ainda não percebeu direito quem a gente é, qual a nossa missão? Porque a gente ainda não compreendeu o Evangelho da graça de Deus, literalmente, vividamente, no nosso dia a dia? Será que você acha que, apóstolo,
Cumprir a missão, isso é para alguns, não é para mim. Você não compreendeu? Eu pago o pastor que vai visitar todo mundo, o pastor que vai no hospital, o pastor que vai celebrar ceia para o pessoal, o pastor que dê aula, o pastor que dê discipulado, o pastor que conte história para as crianças, o pastor que dance. Não, isso é com a Lúcia. Eu estou dizendo isso com amor, gente, não é com crítica, não. São só exemplos, tá? Nós seremos transformados de dentro para fora quando nós compreendemos o poder do Evangelho nas nossas vidas. Aí ninguém segura a gente. Nosso bairro vai ser alcançado, nossa cidade vai ser alcançada, nosso país será mudado. Nós cremos nisso. Como que um pastorzinho de meia tigela, lá do interior de São Paulo, pode falar uma coisa dessa, que um movimento pode mudar uma nação? Eu falo porque eu creio no poder de Deus, na graça do Evangelho. Se ele resgatou Paulo, que matava cristãos, a gente vai ver domingo que vem. Se ele resgatou a mim, você não conhece meus pecados, mas eu conheço, Deus mais ainda. Se eu, Marcelo, estou aqui pregando para vocês, se Paulo se tornou apóstolo, meu amigo, o que ele pode fazer na vida de um presidente, de um deputado, de um senador, você não imagina, se essa pessoa conhecer o autêntico Evangelho. O autêntico, não é bancada do capeta, não. O autêntico eu estou falando. Nós vamos continuar essa reflexão domingo que vem. Eu quero, agora que nós estamos pregando uma série, nós ficamos algumas semanas, até meses, sem pregar séries. Agora você pode ter uma prática que você não estava podendo ter anteriormente, nessas semanas anteriores. Você nunca sabia o que a gente ia pregar, né? Ou eu ou o Sandro, no domingo. Agora você sabe. Você fala, o pastor parou no verso 6 e 7 de Gálatas 1. Então ele vai continuar daqui. Leia durante a semana. Vê lá os comentários da sua Bíblia. Compra um comentário de Calvino. Compra um comentário de Tim Keller. Começa a ler e vê se eu não vou falar besteira aqui também. Me ajude também. Essa é a melhor forma de nós crescermos no conhecimento da graça, termos paz, não sermos perturbados nas nossas vidas. Amém? Vamos terminar nesse culto de forma bem alegre, cantando um hino clássico cristão, que chama Linda Melodia. E ele tem no seu refrão, acho que é no refrão, uma frase que eu anotei aqui, que é muito bonita. Fala assim, cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com essa canção.